tudo bem? Eu sou a Aline Almeida da Multiplica Ateliê. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Nessa aula eu vou ensinar para vocês essa sugestão de bolsa de professor. Olha que linda! Ela tem um bolso frontal com uma profundidade, um amplo espaço que dá para você acomodar até um notebook, uma boa abertura em zíper e essa alça de ombro bem linda para você poder carregar ela ou no braço ou no ombro. Nessa aula eu vou trazer para vocês a sugestão com esse acabamento em cianinha do bolso e essa aplicação de lacinho bem fofinha que dá todo um charme na peça. Vamos lá? Nós vamos precisar de 2 vezes o tecido. Esse daqui eu escolhi um tricoline de corujinha, estruturei ele numa espuma de 0,5 centímetros e um TNT de 120 gramas. Fiz uma telacê para unir todas essas camadas. Então, fiz isso em 2 vezes de 37 por 47 e em uma vez de 25 por 18, que será o bolsinho da frente, tá bom? Vamos precisar das mesmas medidas, ó, 2 vezes de 37 por 47 de forro e uma vez de 25 por 18 de forro para o bolsinho, tá bom? Aqui nós vamos utilizar 20 centímetros de zíper para o bolsinho e um cursor, que eu estou utilizando esses cursores aqui, ó, que remetem a professor, ó, tesourinha, uma régua. Para fazer acabamento nesse zíper, eu vou usar 2 pedacinhos de tricoline de 7 centímetros por 4. Para o fole do bolso, nós vamos precisar de 70 centímetros por 8. E para fazer o acabamento em cima do bolso, uma tira de debrum de 4 centímetros por 30. Para o zíper principal da nossa peça, nós vamos utilizar 50 centímetros, tá bom? Vamos utilizar também 52 centímetros de alça chique. Essa alça aqui, ela tem 3 centímetros de largura, então 52 centímetros 2 vezes, né? Que são 2 alças. Para fazer alguns acabamentos só do bolso, eu vou utilizar também o viés de gorgurão. Então vamos lá desenvolver a peça? Eu vou começar pelo bolsinho. Vou passar já o meu cursor aqui no zíper, deixa ele centralizado. E vamos fazer o acabamento nas pontinhas. Você vai pegar o tecido, no comprimento aqui dos 7 centímetros, peguei desta forma, e vou abraçar o meu zíper. E vou passar uma costura aqui com margem de 1 centímetro. Costurou desta forma, você vai puxar esse acabamento de tecido, ó, pra fora. E aí o seu zíper vai ficar com o acabamento embutido, tá? Vamos fazer o mesmo aqui do outro lado. O zíper vai ficar dessa forma. Nós vamos aplicar aqui no nosso tecido principal, lembrando de respeitar a direção aqui do nosso tecido. Esse meu tecido, ele tem uma estampa. Então, eu tenho que aplicar o meu zíper de forma que a minha estampa fique em pé, tá bom? Então, eu vou posicionar o meu zíper aqui, ó. Vou dobrar o meu zíper ao meio, para encontrar o centro dele. Vou fazer uma marquinha aqui com caneta, porque não podemos dar pique no zíper, tá bom? E vou dobrar aqui também. Vamos posicionar o direito do nosso zíper com o direito do nosso tecido, centralizando aqui a marquinha que nós fizemos com o pique que nós fizemos. Você pode prender aqui com alfinete ou com clips. Vou fazer uma costurinha aqui com margem de menos de 1 pezinho de máquina, só para já prender aqui tudo no lugar, e depois eu virei com o forro. Agora eu vou pegar o meu forro, vou colocar direito com direito e prender ele aqui em cima com margem de 1 pezinho de máquina. Feito isso, ó, nós vamos jogar tecido e forro para um lado, zíper para o outro. E vamos fazer um pesponto aqui de acabamento. Ficou desta forma.
você já pode passar uma costurinha aqui em volta, prendendo esse forro no lugar. Bem na beiradinha. Ficou desta forma. E agora nós vamos aplicar a lateral, o fole desse nosso bolso. Então, você vai pegar essa faixinha, dobrar ela ao meio desta forma. Você pode ir ao ferro, passar ela dobrada, ou vincar ela na sua mesa mesmo. Eu vou passar assim, ó. E ela já vinca dobrada, ó. Vou fazer isso em toda a faixinha. Ó, já vinquei ela toda dobradinha. E agora eu vou posicionar, ó, o lado que tá dobrado pra dentro da peça, o lado que tá aberto aqui na margem do meu bolso. E vamos costurar ele aqui, ó. Vou começar desse lado aqui. E vamos costurar ele aqui com margem de um pezinho de máquina, tá bom? Chegou aqui no cantinho, você vai parar a agulha pra dentro da peça, faltando a mesma margem que você tá trabalhando de costura aqui. Você vai parar com a agulha embaixo, levanta o seu pezinho, vira a sua peça. Vamos jogar, ó, fazendo esse ângulo aqui pra trás. Joga ele todo assim pra trás, alinha aqui o ângulo bem certinho. Coloca aqui margem com margem novamente e continua costurando. Essa sobrinha aqui eu deixei proposital, porque eu gosto de trabalhar com uma sobra para não correr o risco de faltar, tá? Você já pode remover ela aqui, bem rente aqui à margem do zíper. Agora a gente já pode passar o viés de acabamento aqui. É o único lugar que terá viés nessa peça. Vou usar o meu viés de gorgurão, que eu só preciso vir abraçando ele aqui, ó, e passando aqui o viés, tá? Eu vou pegar aqui uma cianinha pra fazer um detalhe a mais aqui nessa peça, tá bom? Se você quiser somente trabalhar com ele dessa forma, ó, já aplicar ele desta forma, pra ficar mais sereno, já fica bem bonito, tá? Mas se você quiser aplicar uma cianinha, então eu vou aplicar aqui como sugestão pra vocês. Vou deixar, ó, um tanto aqui sobrando, que eu sei que cobre aqui em cima, e vou começar a aplicar um dedinho para baixo aqui da margem, com o bolso aqui ainda aberto, ó, e eu vou aplicar costurando, centralizando a minha cianinha, aqui onde eu juntei as duas partes, ó, então centralizando a minha cianinha, eu já vou aproveitar e no que eu for fazendo isso, já ir jogando esse meu viés pro lado de dentro da peça, tá? Que já dá um formato pro bolso também. E aí você já pode ir aplicando aqui, ó, desta forma. Vou dar um retrocesso aqui no final e vou cortar a minha cianinha com uma sobra aqui, que depois a gente faz os acabamentos dela, tá? Então, olha só, eu deixei aqui uma ponta que eu sei que é o tanto que dá pra cobrir essa margem aqui de cima, tá bom? Pra quando nós formos aplicar na bolsa. E deixei aqui também sobrando um pouquinho, tá? E aí, quando você prender na peça, ó, ele vai ficar todo esse babadinho em volta. Olha que gracinha que fica, tá vendo? Agora, aqui em cima, eu vou pegar essa tira que nós cortamos de 30 centímetros por 4, que é uma tira para fazer acabamento de viés. E vamos aplicar aqui, ó, pelo lado do avesso. Nós vamos aplicar, ó, direito da nossa tira com o avesso, tá? Vamos costurar aqui com margem de um pezinho de máquina, tá bom? A hora que chegar aqui no viés, ó, você vai novamente jogar ele aqui pra dentro da peça, tá? Pra passar com a costura dessa tirinha que nós estamos costurando de debrum. Então, olha só. Agora, nós vamos jogar tudo aqui pra cima, ó. Dobra uma vez e dobra outra vez. E vamos costurar, cobrindo essa primeira costura que ficou aqui, ó. Então, dobra e dobra.
fazendo o acabamento de viés, tá bom? Aqui nas laterais, não precisa fazer acabamento do viés, porque ele vai ficar escondido dentro da peça, tá bom? Feito isso, nós já vamos pegar o espelho da nossa bolsa para aplicarmos esse bolso. Então, olha só, respeitando ainda a direção da estampa, tá bom? Essa aqui, então, é a margem de baixo do nosso espelho. Eu vou fazer uma marca aqui de 8 centímetros acima da margem, porque nós teremos aqui ainda uma caixinha de leite, tá bom? Então, eu vou fazer uma marca, vou posicionar minha régua aqui 8 centímetros, eu vou fazer um risco aqui. Eu ainda não tô centralizada, tá? Vou dobrar a minha peça ao meio para encontrar o centro. Encontrei o centro, nós vamos marcar exatamente a medida do espelho do nosso bolso, que é 25 por 18, tá? Então, ó, 25 no comprimento será 12,5 para lá do centro e 12,5 para cá do centro, certo? Então, vamos lá? Ó, 12,5 e 10, 12,5. Certo? E aí, eu vou marcar aqui 18 na altura. Marcamos, então eu já tenho a posição aonde eu vou prender o meu bolso. Vou pegar o meu bolso, ó, vou dobrar ele aqui ao meio, vou fazer uma marquinha aqui, onde que é o centro, porque aqui não pode dar picote, tá? Que já tá com o acabamento. Fiz uma marquinha, vou marcar aqui também o centro. Essa margem do fole, nós vamos prender ela aqui, ó, centralizar aqui centro com centro. E aí, você pode vir alfinetando essa lateralzinha. Nesse caso aqui, pode alfinetar porque nós não estamos trabalhando com sintético. Se estivéssemos trabalhando com sintético, aqui você poderia passar a cola de contato, tá bom? Ó, vou alinhar bem certinho com a marcação que eu fiz. Então, olha só, ficou preso bem em cima daqui da minha linha, que eu já tinha feito. E aqui embaixo até o centro. Eu vou começar prendendo aqui, ó, costurando aqui. E daqui pra frente eu consigo já ir acompanhando a marcação, não precisa alfinetar tudo. Mas se você quiser, pra sentir mais segurança, alfinetar toda essa lateral, pode também, tá? Aqui eu já vou costurar. Lembrando que eu tô costurando a margem do fole, tá? Bem na margem. Chegando aqui, ó, você vai ajustando ele bem na linha, vai esticando o tecido para ele ficar bem na linha certinho. Chegou no cantinho, separa com a agulha para baixo, vira a peça, alinha novamente o tecido bem na risca que nós fizemos e continua prendendo. Olha só que gracinha. Agora, aqui em cima, ó, você vai fazer como se fosse uma pence aqui, ó. Você vai pegar essa lateral e vai jogar pra dentro, assim, ó. Dessa forma, ó. Alinhe bem, para que essa margem aqui, ó, que vai ficar por cima, cubra aquele acabamento que nós não fizemos aqui do viés, tá? Acerta bem bonitinho, pra ele cobrir aqui o acabamento. E aqui do outro lado também. E aí, vamos passar uma costurinha aqui em cima, bem na margem, para prender. Olha que gracinha. O nosso bolso, ele tem uma profundidade aqui na lateral, mas aqui ele é achatadinho. Aí, essa cianinha que nós deixamos sobrando, ó, agora nós vamos vir com ela aqui em cima, ó. Eu vou começar costurando aqui aonde eu deixei sem costurar, que é um dedinho, que aí eu já vou prender e esconder melhor esse acabamento. E vou finalizar aqui, ó, cobrindo essa outra aqui também, tá bom? Essa outra pontinha que nós deixamos. Olha que
fofura. Aí a minha sugestão aqui é a gente pôr uma florzinha, um lacinho, pra dar um acabamentinho também aqui, aonde nós emendamos as duas pontas da cianinha, tá bom? Mas olha, o bolsinho ele fica todo frufru, bonitinho, pra gente guardar aqui cabos ou o que quer que seja, né? E fica bem espaçoso, porque ele tem uma profundidade, tá bom? Agora nós vamos posicionar as alças. Então eu vou dobrar aqui ao meio, fiz um picotezinho aqui para encontrar o centro. Vou posicionar a minha alça 7 centímetros para lá, ó, do centro para a lateral 7 centímetros. Vou deixar ela aqui, ó, um dedo pra dentro da peça, tá? E vou costurar na beiradinha pra segurá-la aqui no lugar. E 7 centímetros pra cá. Lembrando que você vai olhar o lado que sai aqui, tem que ser o mesmo lado que chega aqui, tá bom? Pra ela não ficar torcida. Da mesma forma, eu vou deixar um pouquinho pra dentro. Ó, 7 centímetros do centro para a lateral. E vou costurar aqui na beiradinha. Vou prender do outro lado também. Vou pegar o meu forro e a parte da frente, ó, vou colocar o meu zíper direito com direito. E o meu forro direito com o direito, tá bom? Vou posicionar assim bem certinho, alinhando o meu forro com o meu tecido principal. O zíper você pode deixar sobrando um pouquinho pra fora assim. E vamos costurar com margem aqui de um pezinho de máquina. Da mesma forma que fizemos com o bolso, vamos jogar o tecido principal e o forro tudo para um lado. A alça pode jogar para o lado do zíper aqui e vamos fazer um pesponto aqui de acabamento que já vai também reforçar essa alça aqui no lugar, tá bom? Olha que bonito que fica. Nós vamos repetir exatamente esse mesmo processo do outro lado. A diferença é que agora o nosso zíper já tá preso aqui no lugar. Então, nós vamos alinhar aqui, ó, a margem do tecido com a margem do tecido aqui. Direito do zíper com o direito do nosso tecido. Direito do forro com o direito. E vamos costurar e pespontar da mesma forma. Então, já passamos o zíper e já estamos com as alças presas. Já pode passar aqui o cursor, tá? Vou deixar ele aqui no centro. E agora nós vamos jogar o tecido principal para um lado, forro pro outro, tá? Tecido para um lado, forro pro outro. O zíper aqui, ó, você vai empurrar ele pro lado do forro, tá? E nós vamos costurar prendendo essa lateral, mas não vamos passar a costura em cima do zíper, tá bom? Pode costurar essa lateral com margem de um pezinho de máquina também. Dá um retrocesso. Eu comecei aqui bem próximo dos dentinhos, mas eu não costurei em cima dos dentinhos, tá? Chegou aqui, ó, eu vou dar um retrocesso um pouquinho antes dos dentinhos, mas não vou passar a costura em cima dos dentinhos, tá? Aqui no forro eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou começar a costura depois aqui dos dentinhos, ó. Bastante cuidado para não costurar em cima dos dentinhos. E vamos fechar também. Agora, nós vamos fazer as caixinhas de leite. Para dentro da costura, eu vou marcar 4 centímetros por 4. Então, 4 aqui, 4 aqui, tá bom? Para dentro da costura, 4 centímetros. O mesmo aqui do outro lado. Vou fazer um reforcinho aqui aonde termina a minha marcação, só para eu poder cortar e não correr o risco de
e soltando a costura, tá? E aí pode cortar aqui. Depois que cortamos, ó, nós vamos pôr a mão aqui assim, ó. Abrir, alinhar essa costura com essa costura e costurar aqui com margem de um pezinho também. Aqui no forro nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Eu vou aproveitar esse retalho que eu já tirei aqui, ó, e vou usar ele como molde. Aqui no fundo do forro, a gente podia ter deixado aberto aqui aproximadamente uns 5 dedos, só para caber uma mão minha aqui para virar. Eu vou tirar aqui, soltar os pontinhos. E agora aqui por essa abertura a gente já pode abrir todo o zíper aqui dentro. E desvirar essa peça, ó. Vai empurrando o fundo. Puxa o forro pra fora. Alinha as margens bem certinho assim, ó. E vou passar uma costurinha aqui. E olha só, a nossa bolsa professor, com profundidade, com um bolsinho bem charmoso na frente. Cabe aqui cadernos, trabalhos, cabe até um notebook. Essa medida que eu fiz pra vocês é pra caber um notebook também, tá bom? E olha que gracinha pra você atender aí a sua cliente. Pra fazer o lacinho, pra dar um acabamento na nossa pasta de professor, eu cortei aqui uma tira de 7 centímetros por 43. Vou dobrar direito com direito. E fazer uma costurinha aqui na margem, deixando uma abertura aqui no centro para desvirar. Reparem que a costura aqui eu iniciei, ó, fazendo uma diagonal para fazer um acabamento. Com a ajuda de um palito ou o cabo de um pincel, nós vamos empurrar aqui a ponta para desvirar essa peça. Feito isso, você pode ir ao ferro, passar essa tira para ela ficar bem assentadinha. Eu vou vincar ela aqui na minha máquina mesmo. Depois que você passou bem a tira, você vai dobrar ela ao meio para conseguir visualizar o centro. E vamos cruzar, deixar o centro aqui bem certinho, cruzar desta forma, ó, de forma que você visualize bem o encontro aqui das duas pontas, pegue com o centro. E aí você vai trazer aqui em cima do centro, ó. E agora com uma agulha de mão, nós vamos entrar por baixo, pegando as 3 partes do laço. E aqui, ó, você vai fazer, ó, como se fosse um zigue-zague, ó. Desta forma. Fazendo isso, quando a gente puxar aqui, ó, ele vai franzir já todas as camadas. E aí você ajeita bem. E vamos abraçar com a linha assim, ó, pra ele ficar bem bonitinho. Depois que você já deu a quantidade de voltas que você considerar suficiente para ele ficar bem presinho, aí você dá um pontinho aqui embaixo de arremate. Ele vai ficar assim, ó. Para dar acabamento, eu vou usar o botãozinho forrado com sintético. Eu já postei um vídeo lá no meu IGTV no Instagram, ensinando como usar a matriz de forrar botão, tá bom? Então, se você ainda não assistiu, corre lá para você assistir. Vou pegar aqui a minha peça, que já está prontinha. E aqui onde eu quero esconder a emenda da cianinha, eu vou prender a minha linha aqui no lugar. Primeiro eu vou prender a linha aqui na peça. Vou passar pelo meu laço. Primeiro eu quero prender bem o laço aqui no lugar. E vou prender aqui o meu botãozinho, ó. Vou passar aqui, ele tem esse acabamentinho aqui embaixo. E vou dar aqui, ó, uns 3 pontinhos. Passo por baixo da peça.
E olha que charminho que ficou o lacinho na nossa peça. Então é isso, pessoal. Essa é a pasta professor que eu quis trazer para vocês aprenderem, poder desenvolver bastante aí para o Dia dos Professores que está bem próximo e vender muito. Que Deus abençoe e até a próxima!